Uma das minhas alunas chegou aqui no estúdio para fazer uma aula comigo essa semana e me mostrou isso aqui. Isso é um preservativo. E ela falou assim, Andressa, eu descobri que preservativo com látex resseca demais a mucosa vaginal. Isso é verdade? Gente, isso acendeu na minha cabeça um monte de questões que outras pacientes já trouxeram, mas que eu nunca tinha tido oportunidade de me aprofundar. E aí eu respondi para ela, não, calma, deixa eu pesquisar e quero trazer mais informações para o pessoal que acho que vai ser bastante relevante. Então, se liga no que eu vou falar para vocês de como é que funciona a vida íntima da mulher quando ela descobre o diagnóstico de câncer. E a grande questão é, o que o tratamento oncológico, independente da fase dele, tá, faz na vida das mulheres? Porque sem você entender isso, nada do que eu disser a partir de agora vai fazer sentido. Como eu tenho muita experiência na clínica, eu sempre ouço as minhas pacientes dizendo que elas têm muita resistência em voltar a ter relações depois do diagnóstico de câncer. Às vezes elas ficam semanas e até anos sem atividade íntima. E aí eu pergunto, né, meninas, por que vocês têm esse receio? O que acontece de fato? Gente, e as respostas são quase sempre iguais. Ai, Andressa, eu tenho medo de machucar, eu tenho medo de fazer alguma coisa e prejudicar meu tratamento, eu não tenho mais vontade de nada. Ah, o meu médico não falou que eu podia ter relação. Ah, meu corpo mudou muito, então eu não tenho uma mama. Ou tá muito ressecado e dói na hora que eu vou tentar alguma coisa com meu marido. Andressa, eu não tenho estímulo, eu não tenho ânimo, é sempre um momento difícil para mim, eu fujo desse momento. Gente, isso tudo é muito legítimo, porque é uma coisa diferente. O tratamento coloca a mulher num caminho escuro, né? Ela não sabe o que ela vai passar, ela não sabe o que ela vai sentir. Então é natural que até o próprio emocional fique mais envolvido com o tratamento do que com essa possibilidade de, nossa, vamos ter a minha vida sexual. Não, a gente sabe que para a mulher é muito mais complexa essa abertura do corpo para a vida íntima, não é? Então eu quero trazer aqui o que as mulheres falam, para vocês se identificarem, mas mais ainda, dar a solução disso, tá? Para não ficar num escuro completo, para vocês já saberem o que esperar, já saberem o que fazer, tá bem? Eu vou explicar de forma mais profunda o que no tratamento oncológico modifica tudo. A gente sabe que modifica tanto a fisiologia, né, a parte de dentro do corpo que você não vê, e a parte emocional, que é aquilo que você sente. Isso influencia demais na possibilidade e na vontade que você tem de voltar a ter sua vida íntima numa boa, tá bem? E muito importante dizer isso, porque não é uma coisa que a maioria das pacientes vão falar e perguntar para o médico logo na primeira consulta. É muito difícil uma paciente chegar na primeira consulta, depois de descobrir o diagnóstico, né? Imagina, abrir o exame lá de papel, carcinoma, nananã. Aí chega pro oncologista e fala, oi, doutor, tudo bem? E aí, eu posso ter vida sexual? Né? Eu acho que existem outras questões, não que essa não seja importante, mas existem outras questões mais pertinentes que as pacientes buscam sanar ali naquele primeiro momento. E aí acabam não tendo coragem ou esquecendo de se aprofundar nesse tema, exatamente porque mergulham na vida e na rotina do tratamento. E acabam esquecendo que a questão sexual também é uma coisa importante, que faz parte da qualidade de vida, né? E aí a gente tem umas outras questões relacionadas à utilização de alguns bloqueadores hormonais, que fazem parte do tratamento oncológico, principalmente depois da químio e da rádio. E esses bloqueadores, como o próprio nome diz, bloqueiam hormônios e coloca a mulher numa situação de menopausa química e precoce, na maioria das vezes, fazendo com que ela, da noite para o dia, perca algumas vontades, né? Libido, essa questão da mucosa ser um pouco mais lubrificada. Nós temos também a cirurgia, que às vezes retira uma mama, às vezes as duas, e nem sempre dá tempo de fazer uma reconstrução imediata. É um cenário, gente, de muita mudança, de muita coisa diferente, e que muda assim, ó, do dia para noite. Então não dá nem tempo de emocionalmente processar tudo aquilo que está acontecendo, tá? E eu vou explicar aqui para vocês, sintoma por sintoma. Eu quero começar do primeiro, que é o ressecamento vaginal. O estrogênio mantém a mucosa vaginal hidratada e mais elástica. Quando o tratamento provoca a queda abrupta desse hormônio, a mucosa resseca, afina e fica mais frágil. Por isso que sente dor, tá bom? O resultado é desconforto, dor nas relações, mesmo que você use algum lubrificante desses comprados na drogaria, tá? Então, é um contexto todo que vem da parte interna que acaba prejudicando a mecânica da relação sexual, tá? Tanto de penetração quanto do próprio sexo oral. Então, isso é super comum. Tem mulher, às vezes, que não consegue nem perceber o toque de mão, mesmo que suave, na vulva, tá? Gente, vulva é a parte de fora da nossa pepeca, não é a parte de dentro, é aquela parte onde ficam os pelos pubianos, onde ficam os grandes lábios, então a parte mais de fora, tá? Não envolve a mucosa interna, isso daí se chama vulva. Muitas mulheres têm desconforto aí também só de pôr a mão, isso é comum. A gente tem um nome mais específico que chama vulvodínia, e depois a gente aprofunda nisso. Então, é um desconforto que pode acontecer, tá? Então não se preocupem, faz parte do processo, se você sentir não é nada absurdo, tá bom? Vou falar o próximo. Queda na libido, não é mecânico, não é emocional, tá? É fisiológico, é hormonal. Tudo bem? O estrogênio e a testosterona regulam essa questão do desejo, da vontade, né? Daquela abertura, daquela necessidade que a gente tem de ser acolhida sexualmente, enfim. Lembra que esses hormônios, eles caem durante o tratamento. Então, é natural que o desejo caia junto também. Então, uma vez que você tem seus hormônios lá embaixo, essa sua vontade, esse seu sex appeal também vai junto. Então, gente, meninos principalmente que estiverem vendo esse vídeo, não é que a sua esposa não te ama mais, não é que sua namorada não te ama mais, não é que você, meninas, tá, ai não, será que é emocional, ai coitado, não, é porque hormonalmente você não tem condição de perceber essa vontade, esse desejo, essa gostosura, esse tesão, tá bom? Isso é esperado, é comum.
E aí nós temos umas questões mais emocionais, que é relacionada ao medo e à ansiedade. O medo de ter essa relação, a ansiedade de você não conseguir ter essa troca, de sentir dor, de sentir desconforto, de sentir que depois o seu parceiro não vai gostar, de sentir que você não vai conseguir depois ele desistir e falar, ai meu Deus, eu não tô nem sendo útil para isso. Rola muito disso, os meus pacientes já falaram. Então, não precisa deixar esse medo te consumir e nem essa ansiedade, tá? Você pode conversar com o seu parceiro abrindo o jogo de verdade. Olha, eu sinto um pouco de desconforto, talvez a gente precise ser um pouco mais lentos aqui nas preliminares, trabalhar de uma outra forma. Nem sempre a penetração é o melhor a fazer agora. Você pode usar outras brincadeiras e fazer outras coisas, porque o corpo é grande, gente. Dá pra usar bastante coisa e ter prazer do mesmo jeito, tá? Mas vem muito essa coisa de machucar, sentir que... uma coisa que as pessoas sempre falam, Andressa, meu corpo já passou por tanto. Meu, será que essa intimidade, que é uma coisa que eu tinha aqui, também vai me fazer mal? Também vai me fazer passar por algo ruim, tá? E é um medo genuíno, esse medo precisa ser acolhido, você precisa falar com alguém sobre isso, com a sua equipe de saúde, com o seu médico, com uma psicoterapeuta, para realmente ver se é uma questão que pode ser resolvida, tá? Ou se é só um medo mesmo, você nem tentou por questão de medo, de estar receosa. Tá? Dor e ressecamento é o nosso quarto item. A mucosa fina e o ressecamento da região genital causam uma dor surreal. Tá? E acaba até fechando um pouco o canal. Você não tem nem aquela aberturinha, né, que facilita a penetração, exatamente porque tá com medo, gente, tá com receio de sentir dor, tá desconfortável. Você não tá contente com o seu corpo, você tá passando por um tratamento terrível. Pô, chega na hora H ali, é natural que você sinta medo, tá? Sinta receio. Então, causa alguns bloqueios mecânicos mesmo, tá? Isso você tem evitamento dessa situação. Você vai deixando sempre para depois, vai postergando. E é um ciclo que precisa ser interrompido desde que você queira e desde que essa rotina sexual seja uma coisa impactante na sua qualidade de vida, tá? Lembrando que não é só porque o seu parceiro quer ou porque a sua parceira quer. Não. Tá? Você precisa estar consciente de que é um desejo seu também, principalmente, único inclusive, de mudar isso. E aí eu vou te dar soluções, tá bem? Em quinto lugar, não podemos deixar de falar da imagem corporal, tá? Cicatrizes, a perda do cabelo, a retirada de uma das mamas, ou o desequilíbrio, né, do olhar da mama, uma fica mais alta, outra mais baixa, outra menor, um lado com, enfim, tá? Isso tudo gera um certo desconforto. O seu corpo mudou. Muitas mulheres se sentem menos atraentes e evitam a intimidade porque tem vergonha do próprio corpo. Ou engordou demais, ou emagreceu demais. Enfim, isso é super comum e é legítimo. E por último, os efeitos dos próprios medicamentos. O tamoxifeno, que é um bloqueador hormonal que mulheres pré-menopausa usam para evitar a recidiva da doença durante 5 ou 10 anos. Os inibidores de aromatase, que são medicações ali como a anastrozol, o letrozol, que as mulheres pós-menopausa usam também para inibir esse hormônio de ser captado por células da mama ou células do corpo, enfim, e evita que esse câncer volte ou que ele seja estimulado a crescer de novo, tá? São medicações que fazem diferença e que intensificam o ressecamento vaginal e a queda da libido. Então é natural quem usa essas medicações sentir um pouco mais de dificuldade de se relacionar. É um efeito colateral já documentado amplamente na literatura e não é culpa sua. Aliás, nada disso que a gente falou aqui em cima é culpa sua, tá? É um cenário que é natural. Lembra que eu falei no começo? Você está entrando no mundo escuro, você não sabe como vai ser, você não sabe o que vai sentir, você não sabe se na hora vai estar afim, se não vai estar. Mas e aí? Onde entra essa parte aqui do começo do vídeo? Por que é necessário que mulheres que estejam passando pelo tratamento oncológico usem preservativo em todas as relações? E aí a gente tem também a mucosa comprometida. Lembra que a mucosa tá meio ressecada? Vocês acham que no momento de penetração, uma mucosa ressecada, o que acontece com essa mucosa, gente? Fica muito mais abrasivo, tá? Então a chance de machucar a mucosa é muito alta. Aí vira uma baita de uma porta de entrada para bactéria, para vírus, para infecção, para tudo, tá? Então, a sua barreira natural do corpo está reduzida, que você já não tem imunidade suficiente. A mucosa está super, ultra, mega ressecada. Aí você vai ter relação que é um momento de fricção, né? Vai machucar ainda mais essa mucosa e vai virar uma porta aberta para micro-organismos nessa região. Então, evita, tá? Aí vai usar o preservativo e pode fazer uso de algum lubrificante que o seu médico vai orientar qual é o melhor, tá? Medicamentos na corrente sanguínea. Pessoal, vocês estão fazendo quimioterapia, vocês estão tomando uns remédios que são super potentes, poderosíssimos, e eles circulam no corpo inteiro. Não fica só lá tá aqui no meu braço a quimioterapia. Não, ela circula no corpo inteiro, é um tratamento sistêmico, tá? Então a ideia é que, por conta desses medicamentos quimioterápicos ficarem presentes nos seus fluidos corporais, incluindo seus fluidos genitais, por dias e dias e dias após a aplicação da quimio, você precisa usar preservativo para proteger o seu parceiro da exposição inadvertida dessas substâncias, tá? Então, a gente não fala muito sobre isso, ninguém divulga muito isso, mas é real e temos literatura também, tá? Então para você se proteger, mas você também proteger o seu parceiro, que vai ter o que, gente, ali na relação? Troca de fluido.
tá? Troca de fluido. Então você precisa usar uma barreira dessa para não ficar cheia de quimioterapia passando esse fluido pro seu marido. Ou se o seu marido tá fazendo quimioterapia, ele também não pode passar esses fluidos cheios de quimioterapia para você, certo? E me conta aqui nos comentários se algum desses sintomas fez sentido para você, se você reconheceu que sente algum deles. É claro que você não precisa passar por isso em silêncio e esse espaço aqui é seguro pra gente conversar. Você pode me mandar mensagem, eu vou responder, tá bem? Agora a gente vai entrar aqui num momento que, ó, é filé mignon. Eu preciso que você tenha total atenção no próximo assunto aqui do vídeo que eu vou falar agora, porque faz todo sentido. E se você tá gostando desse vídeo até agora, pode compartilhar com pessoas que você acha que vai se beneficiar de tudo que nós estamos dizendo aqui. E aí não adianta nada falar sobre tudo isso e não te dar a solução, tá? E eu vou trazer a solução. Primeiro, você vai usar a lubrificante de base de água ou de silicone. Mas isso você tem que perguntar para o seu oncologista ou seu ginecologista, tá bem? Você vai evitar lubrificantes à base de óleo, que podem danificar o látex. Por exemplo, se o preservativo que você for usar for um preservativo de látex ou aqueles que você pega no postinho de saúde, porque o postinho de saúde dá gratuitamente preservativo. Você não precisa comprar na farmácia. Você vai lá no postinho do seu bairro, na UBS, e pega lá os preservativos, tá bem? Lubrificantes à base de água são os mais seguros e indicados. Quem vai falar isso é o seu médico. Então você vai pedir para ele, olha, eu preciso ter uma relação, não tá legal, tô sentindo que eu sinto que tem dor, que tá meio áspero, o que eu posso fazer? E ele vai te receitar a melhor medicação. Combinado? Então vai lá, lubrificante à base de água ou de silicone, você vai pedir pro seu médico. Depois, preservativo sem látex. Eu trouxe essa marca aqui, gente, porque foi a que a minha paciente perguntou. Todos os outros são à base de látex, esse não. E ela ainda me falou assim, Andressa, é um pouco mais natural, eu percebo que não é um material muito grosso, então fica muito confortável, tá, pessoal? Inclusive, ó, a marca aqui me patrocina, legal, meus pacientes gostaram muito, então isso aqui é um preservativo sem látex, o que tem no postinho tem látex, tá bom, pessoal? E foi isso que ela me mostrou. Então, eles, por serem sem látex, eles são mais suaves e causam menos atritos, então a chance de você se machucar durante o movimento da relação é menor, tá? Então vai te preservar também. Depois, você precisa falar com o seu parceiro. Eu sei que é um assunto muito tabu para a maioria das mulheres, né? De tocar nesse assunto com o marido, o parceiro, ou parceira, a esposa, enfim. Mas é necessário, tá? É agora que as coisas precisam ficar claras na mesa. Você, primeiro, não vai fazer nada sem a sua vontade, sem você querer fazer. Você vai contar o que você está sentindo. Vai pedir compreensão se for necessário, se a pessoa não compreender. Se não, se afasta, pessoal, tá? Não é o momento de você pensar no prazer do outro. E não é só prazer, né? Mas o desejo do outro. É o momento de você se cuidar, de você se autopreservar. E de você, se tiver confortável e querendo, desejando a sua relação, seja você casado, solteiro, com namorado, sozinho, enfim, você precisa consentir, você precisa querer. Tá bem? Então você vai procurar essas ajudas se você quiser, tá? Eu tô aqui facilitando, mas então a comunicação com o seu parceiro é fundamental. Entra a minha parte aqui, que eu não podia deixar de falar, em quarto lugar, o exercício físico. Gente, exercício melhora a circulação pélvica. Vocês já sentaram naquela bola de pilates e ficaram assim, ó, tic, 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 né, mexendo o bumbum? Ótimo, pra quê? Pra gente melhorar a circulação daquela região. Quanto mais eu movimento, mais oxigênio vai para aquele lugar. Então, fica muito mais oxigenado, mais gostoso, mais preparado, mais leve, mais suave. Então, a tendência é você estar com a musculatura muito mais, ó, relaxada quando você quiser ter a relação, tá? Então, o exercício é importante. Ele vai aumentar a lubrificação natural da sua região, da sua mucosa. Então, é ótimo, porque é natural. Lembra, você não vai precisar usar os lubrificantes vendidos por aí. É o seu corpinho já te ajudando a ter uma relação gostosa. E, obviamente, melhora a sua imagem corporal. Você vai se sentir mais poderosa, mais alinhada, mais não, eu quero, vou fazer e tô feliz, enfim, mais empoderada, né? Eu gosto muito disso. Eu acho que toda mulher merece ali no momento passar um batom, um negócio e, ó, mandar ver. Você vai se sentir muito melhor. O exercício traz muito essa condição do poder para a mulher e eu adoro isso. E a gente sabe que a imagem corporal é uma das condições de maior obstáculo para a intimidade, tá? E você se exercitando vai diminuir um pouco mais essa barreira íntima. Então vai facilitar muito a vida de vocês, casais. Vai ser muito legal. E por último, obviamente, né, gente, que devia ser primeiro, converse com o seu oncologista. Ele precisa saber de tudo isso. Ele é seu médico, é o cara que te acompanha, meu. Né? Você tem que conversar com ele. Falar, o que eu faço? Eu uso, não uso? Posso, não posso? Não tô conseguindo ter relação? Pode me ajudar a ter uma conversa com meu parceiro, minha parceira? Como é que eu falo sobre isso com ele? Né? O que eu falo? Porque o meu marido, ele gosta, ele quer toda hora. Como é que eu falo que eu não tô no momento? Gente, é o seu médico que vai te ajudar a ter essas respostas. Tá bom? Então converse com o seu médico. Bom, e tudo isso que eu acabei de te falar tá num material que eu criei chamado Menopausa Oncológica. Ele custa R$67 e é um guia interativo que você vai entender o que acontece com cada sintoma relacionado à menopausa oncológica. Esteja você na fase que estiver do tratamento, ou fazendo uso dos bloqueadores hormonais, ou em quimioterapia, que também é um causador da menopausa oncológica, para você entender o cenário que está te cercando e você tomar melhores decisões a partir do conhecimento e ser mais assertiva, né? E saber, e você mesma construir o que quer e ter os seus desejos respeitados e fazer a pergunta certa e se esquivar daquilo que você não quer. Enfim, você vai ter argumentos, você vai ter conhecimento para saber o que escolher. Antes de ser personal trainer, eu sou professora, Andressa Simeonato. E eu acredito muito que o conhecimento transforma vidas, gente. E esse material que eu criei é exatamente para te dar mais conhecimento, a fim de transformar a sua vida durante a jornada oncológica. Tá bem? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser aprofundar um pouco mais, vai estar tudo ali. Eu também estou aqui para te ajudar no que precisar. Bom, você tem que saber que a vida íntima, depois do diagnóstico de câncer, não precisa acabar. Ela pode ser diferente, mais cuidadosa, mais consciente, mas ela pode existir. Principalmente, gente, você não está ali, ó, morta.
Você pode fazer o que quiser da sua vida, mesmo em tratamento, tá bom? A gente ressignifica algumas coisas, mas vale a pena você cuidar de si e ter momentos de prazer com seu marido, com seu parceiro, sua parceira, com quem você quiser, tá bom? Eu quero que vocês principalmente, né, para as mulheres, não abram mão de se sentir mulher porque vocês estão passando por um tratamento desses ou porque já passaram. Você continua sendo mulher. Nós estamos tentando só nos reencontrar, mas você é a mesma Maria, Joana, Carol, Carla, Patrícia, certo? E me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se quer que eu traga mais assuntos parecidos com esse, relacionados ao tratamento oncológico, atividade física e à vida da mulher. E se inscreve no canal para não perder nenhum desses vídeos que eu vou fazer daqui pra frente. Ó, espero vocês no próximo. Um beijão.